Gravação de teste, o pai tá chato, escrevendo demais. 2x ao quadrado mais 3xy19. Pois bem, galera, essa questão de calcular a área de um ovo de avestruz não foi eu que trouxe essa pergunta, né? Essa pergunta ela surgiu há muito tempo atrás, quando uns arqueólogos, que eu vou chamar os professores de história aqui, que os professores de história me disseram que lá no Egito, no passado, um grupo de arqueólogos, né? O que é arqueólogos? São aquelas pessoas lá que vão pesquisando fósseis, pesquisando coisas antigas, né? Materiais antigos, talvez até restos mortais, para poder tentar reconstruir a nossa história do passado, né? Então, a equipe era dirigida por René Friedman. E aí esse René Friedman investigava lá no Egito, pela região ali no Egito, na cidade conhecida como Niken. Na verdade é um sítio, né, de Niken. E lá é muito famoso por ser Hierakonpolis. É um nome assim, só um nome estranho, por isso que eu tive que chamar os professores de história. Porque assim, velho, muito difícil gravar esses nomes todos. Mas assim, resumo da história galera, a gente tem um cara tipo esse daqui, que é um ovo, e a gente precisa aí calcular a área desse cara. Quando eu coloco ele assim de lado, olha, talvez você pense que essa forma geométrica seja uma elipse. E aí para calcular a área dele é só calcular a área da elipse, né? Mas não, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas ele é mais fino nessa ponta aqui do que nessa. Então a gente não pode falar que é uma elipse, né? Porque aí os dois lados teriam que ter a mesma excentricidade, né? E eles não têm. Se a gente olha desse ângulo aí que vocês estão olhando, talvez pareça que ele é uma circunferência perfeita, né? Mas a gente sabe que ele também não é, por causa dessa questão do fato dele ser tridimensional, né? A gente não pode considerar que é só um círculo. Então a fórmula para calcular a área desse cara aqui não vai ser nada trivial, porque a gente não tem uma fórmula geométrica padrão para poder calcular isso daqui, né? E aí a gente podia usar recursos aí magníficos do cálculo, né? De calcular talvez pela área do círculo e ir calculando as curvas de linha aqui, né? Lá no cálculo 3 a gente aprende isso. Ou a gente poderia tentar usar alguns teoremas também de superfície para tentar calcular a área dessa superfície e tudo. Mas assim, isso ficaria muito complicadinho, né? E os arqueólogos não estavam com a mente tão voando assim quando encontraram os ovos lá de avestruz. E aí o ponto principal que a gente traz aqui para discussão nessa questão deles terem encontrado é que eles encontraram os restos, né, galera? Então eles encontraram esse ovo, mas como se fosse a casca dele toda quebrada, né? Então eles queriam tentar descobrir qual a área de um ovo de avestruz. Mas aí você pode perguntar, né? Quem liga pra isso, Igor? Pelo amor de Deus, tá fazendo um vídeo aí falando de área de ovo de avestruz. Mas é assim que é feito a evolução do conhecimento humano, né? Quando Einstein descobriu a relatividade, por exemplo, a gente não tinha muito bem uma aplicação para ela. E hoje em dia a gente usa para inúmeras coisas, como GPS e várias outras. Quando a gente agora, com a própria quântica, em certos aspectos, a gente não vê muita aplicação ainda. Mas, num futuro, com certeza, isso terá grandes aplicações e grandes revoluções na humanidade. Então, é claro que talvez pra gente não tenha importância nenhuma saber qual é a área de um ovo de avestruz. Mas para os arqueólogos, por exemplo, para os estudiosos da área, isso pode ter extrema importância no futuro, né? Então, esse é o motivo que eles queriam saber qual é a área do ovo de avestruz, mas a missão deles não era nada fácil. Então, o que eles decidiram fazer é pegar esses vários pedacinhos quebrados que eles tinham e calcular a área disso tudo separado, entendeu? Só que assim, galera, a gente sabe que a incerteza disso é muito grande, né? Porque eles nem sabem se todos os gestos que eles juntaram é de um mesmo ovo. Eles nem sabem se tem um único ovo ou dois. Então assim, galera, não tem como você ter uma precisão tão grande nisso. A gente precisaria de fato de uma fórmula para calcular a área. E aí a gente chega num ponto muito interessante, que eu não sei se vocês conseguem observar isso, mas pensando num mundo que eu cortei esse ovo aqui no meio,
Vocês conseguem perceber que o lado de cá seria simétrico ao outro lado. Se fosse ter eu poderia colar o outro lado e fazer dois lados simétricos. E o lado de cá eu conseguiria fazer um lado simétrico também. Como se a metade do lado de cá fosse um círculo e a metade do lado de cá fosse uma parábola, uma elipse. Então a gente já conseguiu saber que cortando ele no meio, a gente consegue encontrar talvez uma fórmula para achar esse cara. E foi basicamente baseado nesses conceitos que a gente conseguiu chegar numa fórmula muito interessante para poder calcular a área de um ovo. E aí agora vamos aí para nossa mesa digitalizadora aí para a gente poder conseguir resolver aí esse tipo de questão, né? Resolver esses cálculos aí. Vamos tirar aí as medidas aí, né, desse ovo aí, quantos centímetros ele tem, e vamos tentar encontrar aí qual que é essa área de um ovo, beleza? Provavelmente agora eu já vou voltar na próxima parte do vídeo de cabelo cortado aí. Porque eu domino o tempo. Beleza? Valeu! Então, galera, voltamos aí. Não tô com meu cabelo cortado, cabeleireiro não tava lá, então deu ruim. Mas enfim, estamos aqui, vamos terminar essa questão aí dessa área desse ovo aí. E aí é claro, né, galera, eu vou tentar aplicar isso na prática, que é calculando a área desse ovo que eu tenho aqui em casa. E já vale ressaltar que assim, os meus meios de medição são duvidosos, né? Tem muitos erros aqui, tanto sistemático quanto os erros de paralaxe, enfim. Mas a medida que eu tirei aí, ó, não sei se vocês conseguem ver aí, mas a medida que eu tirei aqui, ó, deu do lado de cá, nesse sentido aqui, a gente tem aí 4 centímetros, mais ou menos, bem mais ou menos. E aqui pra cima, ó, como vocês podem ver aí, a gente tem mais ou menos 6 centímetros. E de raio, acabou que na verdade a gente não vai precisar do raio, né? Mas quando eu tinha calculado o raio, eu tinha dado algo em torno de 1 centímetro, 2 centímetros mais ou menos. Beleza? Então agora vamos lá, né? Tentar calcular esse cara. Mas antes disso, vocês estão vendo aí, né? O nosso GeoGebras aí. Um programa aí que eu recomendo muito, gosto bastante. Tenho muita história com ele, quem sabe, sabe. Mas enfim, trouxe aqui para poder fazer uma representação para vocês, que é o seguinte. Vocês conseguem perceber que essa esfera que a gente tem aqui, ó. Essa esfera que a gente tem desenhada aí é o seguinte. Ela é a esferinha ali, redondinha, pá. Como vocês podem ver ali. Só que uma coisa tem que estar clara pra gente, né? Essa esfera tá ali, desenhadinha e tal. Só que a metade desse ovo aqui, galera, a metade de cá, ó. Vamos supor, tampei esse ovo aqui, ó, mais ou menos ali. Você consegue imaginar que se eu replicar esse desenho que tá do lado de cá, vira um ovo do lado de cá, né? Vira um ovo, vira um círculo quase que perfeito. Então metade do ovo é formado por uma circunferência, né? Por um círculo. E a outra metade, ó, se a gente tampa aqui agora, ó, a gente tem ali a metade de uma elipse, né? Com uma excentricidade aqui e tal. Então, galera, basicamente, né? Como eu disse, o ovo ele é achatado aqui. E ele tem essa aberturinha aqui mais similar a um círculo mesmo. Então a figura geométrica que vai formar um ovo vai ser metade de uma esfera, né? E metade de uma elipse, que é esse cara aí, né? A elipse, galera, para ser bem sincero, ela quase que é o ovo em si, né? Mas na verdade não é. O ovo ele não é uma elipse perfeita, beleza? Então agora chega de enrolação. Vamos embora aí para os nossos cálculos, né? Então, galera, basicamente a gente tem essa fórmula aqui, que é a fórmula da área do ovo do avestruz. E aí é o seguinte, né, galera? A gente vai pegar aí essa fórmula e vai calcular a nossa área. A primeira interpretação matemática que a gente pode tirar dessa fórmula é que a área do ovo de avestruz é igual a 2 unidades. No caso, quando é diferente de 2, a gente tem que usar essa fórmula bonitinha aqui, né? Então, a área ela vai ser igual a o C ali, né? Que é o nosso eixo maior. Quem que vai ser o nosso... Na verdade, o C é o eixo menor, né? No caso, vai ser o nosso eixo menor, que era 4, né? Só que, na verdade, a gente vai usar o 2 aqui, né? Porque é a metade do valor.
E aí a gente já vai fazer direto, tá, galera? Vai ser... Não vou fazer direto, não. Vai ser 2 ao quadrado mais o valor de A ali, que é a metade do longo, que é 3, vezes o C, que é 2. Aí a gente vai ter esse traço aqui. Arcosseno, né, galera? Lembrando, para quem não sabe, aquilo ali é uma função arcosseno, que no caso é a inversa da seno. E a excentricidade, né, que vai ser raiz de 1 menos o C, que vai ser 2 ao quadrado, dividido pelo A, que é o 3 ao quadrado. Essa aí é a nossa fórmula. E aí a gente tem a excentricidade aqui. E aí, galera, a área disso daí, né, a gente vai encontrar, que eu lembro de cabeça quanto que dá essa conta aí. Deixa eu só voltar aqui, porque na verdade eu tenho que escrever essa excentricidade aqui embaixo também, né? Vai ser raiz de 1 menos 2 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Portanto, a nossa área aí do ovo de avestruz, ela vai ser igual a 11,28 centímetros ao quadrado. E aí, lembrando, né, galera, eu vou até colocar um sinal de aproximadamente aqui, porque a gente sabe que esse valor está bem aproximado devido aos erros de incerteza, da forma como eu medi tudo. Mas, para fins didáticos, acho que foi uma questão aí, um desafio interessante de se viajar sobre, né? Então, caso você tenha gostado desse desafio, desse tipo de questão, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos seguir firme aí para os próximos vídeos. Valeu! Falou!